Olá, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje, nós teremos mais um episódio do programa Controvérsias em Ortopedia, com o tema Estamos operando clavículas demais? Eu me chamo Luiz Alfredo Gomes Vieira, atual presidente da SBOT Bahia e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo. Junto comigo, meus queridos amigos, também diretores da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo, o Dr. Carlos Ramos, de Curitiba, no Paraná, e o Dr. Sandro Reginaldo, de Goiânia, Goiás. E aí, Carlos, me fala, estamos operando muitas fraturas de clavícula ou não? Qual a sua posição nesse sentido, meu amigo? Muito prazer falar contigo. Prazer participar desse programa, é uma coisa muito interessante, parabenizo a SBOT. Na verdade, esse tema é interessante e bastante controverso. Eu responderia assim, na verdade, eu acho que a gente operava poucas clavículas que tinham indicação e hoje a gente talvez esteja operando mais adequadamente algumas situações. Beleza. Sandro, como vai, querido? Prazer falar contigo também. Qual a tua opinião com relação a isso? Prazer, Luiz Alfredo, prazer, Carlos. Isso é um programa bem interessante da SBOT e estar com amigos aqui, ainda mais amigos que são verdadeiras sumidades na área de ombro e cotovelo, acho que vai ser bem proveitoso. O Carlos falou bem, talvez a gente operasse pouco antes, há uns tempos atrás, e hoje esteja mais adequado, mas com um viés de alta, talvez de exagero. E principalmente quando você está trabalhando com residentes em formação, tem que tomar muito cuidado para não banalizar a indicação da clavícula, da cirurgia de fratura de clavícula, né? Eu acho que você tem lá pela literatura aquelas indicações absolutas e as relativas. Você não pode transformar a relativa em absoluta, porque você vai acabar operando coisa que talvez não precise. Eu acho que é o famoso bom senso. Carlão, meu amigo, pegando como base isso que o Sandro falou, você leva em consideração operar ou não operar uma fratura de clavícula, a sua localização, se do terço médio, lateral ou medial, ou para você é indiferente com relação a isso? Na verdade, o principal fator que a gente leva em consideração é realmente o perfil da fratura. Eu posso ter uma fratura do terço médio, que é a mais comum, com pouco desvio, não quer dizer que precisa cirurgia. Eu posso ter uma fratura do terço lateral com grande desvio. Essas fraturas têm um comportamento normalmente de se comportar de modo mais com tendência a não consolidar. Então, depende muito do perfil da fratura. Quanto à localização, na minha opinião, não mudo se tem indicação ou não. Sandro, você tem a mesma opinião ou um pouco diferente? Não concordo com o Carlos, acho que é isso mesmo. Eu acho que é o desvio da fratura e a literatura e a experiência pessoal mostra, né, que a gente observa no dia a dia, é que além do desvio, o encurtamento é que talvez é o que vai ser o principal, né? Geralmente, os principais resultados insatisfatórios que tem estão relacionados ao encurtamento do ombro. Mas a topografia em si, se mais medial ou lateral, normalmente não. Acho que mais são os parâmetros de desvio, de encurtamento, de pré-exposição dos fragmentos. Maravilha. Então, assim, de fato existem estudos. Em 2013, uma meta-análise de um trabalho apresentado pelo João Luiz de Castro Freire, que foi orientado pelo nosso amigo José Carlos Vilela, de Belo Horizonte, foi o TCC para que ele pudesse fazer a prova de título. E nesse trabalho, ele fala de uma meta-análise de 2010, falando a respeito de que, no passado, o tratamento conservador ele era muito melhor visto e com resultados melhores, apresentados pelo Roy e pelo Nier, mas foram muito em crianças. E que hoje se via, essa revisão sistemática, que os melhores resultados estavam no tratamento cirúrgico, em função disso que você falou, Sandro, dos problemas do tratamento conservador com encurtamento, também com um retardo de consolidação e com a própria pseudoartrose.
Eu queria ouvir a opinião de vocês. Vamos inverter agora. Me fala você, Sandro. Luizinho, acho que esse trabalho é muito importante, porque o que acontecia muitas vezes lá nos trabalhos mais antigos misturava, né? Misturava a criança com a adulta. E a criança raramente você opera. Se você pega uma população heterogênea, você vai pegar muita criança, vai ter muito resultado bom com tratamento conservador, com tratamento clínico, né? Então, esse é um fator importante. E outro fator importante que tem que tomar cuidado também com alguns números absolutos, né? Encurtamento de 2 centímetros. Depende. Quantos centímetros tem a clavícula do paciente? Isso é um pouco proporcional. Então, na verdade, 2 centímetros é uma referência, mas não tem um padrão mágico, vamos dizer assim. Eu, particularmente, acho muito importante a avaliação clínica do paciente. Tem pacientes que até pela radiografia não estão com um desvio ou com um encurtamento muito grande, mas você vê nitidamente que o ombro dele está bem encurtado, bem contraído. E pode acontecer o contrário também. Então, acho que esse trabalho que você citou é bem relevante e é o que a gente vê atualmente. Você tem que separar o que é criança de adulto, terço médio de terço lateral, terço medial é mais raro, né? E para aí você tomar a decisão mais adequada para aquele paciente em si. Carlos, existe uma outra revisão sistemática feita pelo grupo do Mário Lenza, de São Paulo, pelo Cochrane, que essa revisão sistemática, eles pegaram 14 grandes estudos e comparando 1.469 pacientes nesse estudo de avaliação, e eles chegaram à conclusão que não há nenhuma diferença maior no tratamento conservador para o tratamento cirúrgico da fratura da clavícula. Porém, a gente sabe que essas revisões sistemáticas se toma por base também, muitas vezes, estudos com níveis de evidência muito ruins, né? Então, isso eu acho que compromete a conclusão final. Qual é a sua opinião com relação a isso, Carlão? Eu acho que tem que analisar bem a metodologia desses artigos aí, né? Mas o que o Sandro comentou, artigos que misturam as amostras e o perfil dos pacientes. Mas o fato é que outros estudos, inclusive, mostram que aqueles menos de 1% de pseudoartrose, que eram descritos lá na época de formação de quem se formou aí para trás de 1997, de 2000, não é bem assim. Os trabalhos mais recentes mostram um aumento desse índice de em torno aí de 20%, 25%, que são justamente esses perfis de fraturas com trauma de maior energia, comprometimento maior de circulação, multifragmentação, desvios maiores. Então, essas são as fraturas que deve-se prestar mais atenção e ter uma tendência à indicação. Maravilha. Eu estou aqui aprendendo com vocês e é sempre bom estar aprendendo e dividindo alguma experiência. Eu queria saber, como a gente sabe que o acesso a esse podcast não é só de especialistas, mas também de residentes e também de estudantes de medicina, eu queria saber de vocês como é que vocês fazem a abordagem do ponto de vista do tratamento, do diagnóstico. Então, o paciente chegou com a suspeita de fratura de clavícula, e qual seria, então, a sua conduta inicial, Sandro? Qual o exame de imagem e por aí? Eu acho que é importante a história do paciente para você entender como é que foi o mecanismo de trauma. Muitas vezes é um mecanismo de trauma ou por acidente de trânsito, ou queda de bicicleta aqui em Goiânia. Eu acho que o Brasil todo tem muito praticante de bike hoje, quer seja de trilha, quer seja de asfalto. Então, tem que entender esse mecanismo de trauma. Tem que fazer um exame físico bem detalhado, condições de pele, exposição, se tem escoriação. Importantíssimo fazer uma avaliação neurovascular desse paciente. E depois dessa avaliação clínica completa, você pede as radiografias. Normalmente, você tem que pedir pelo menos em 2 incidências, mas na clavícula é difícil, você não tem como fazer um perfil como em outros ossos, outras articulações. Então, muitas vezes, você faz um AP verdadeiro, vamos dizer assim, da clavícula, e você faz um AP com uma inclinação cranial, para você ver. Uma incidência importante também é uma radiografia do tórax, mas, na verdade, você comparando as clavículas, justamente para você ver
o grau de encurtamento quando você tem. Então, basicamente, uma avaliação inicial é essa. Eu acho que a tomografia computadorizada não é muito necessário, a não ser naqueles casos de fratura lateral ou medial, que você tem que avaliar o comprometimento articular. Perfeito. Qual seria a angulação dessa inclinação, Sandro? Essa inclinação cefálica, angulação de quanto, mais ou menos? Olha, mais ou menos em torno de 40 graus. Na verdade, você tem que buscar uma segunda visão, porque o ideal era ter um perfil, que você não tem. Então, um AP você vai ter num eixo e você tem que inclinar pelo menos uns 40 graus. Não é exatamente a incidência de Zanca, como a gente usa para acroclavicular, mas seria similarmente a isso. Na verdade, você tem que inclinar para tirar a sobreposição da clavícula que tem da escápula e dos arcos costais. Carlos, você tem alguma opinião diferente? Concorda com o Sandro aí na abordagem clínica e radiológica? Acrescentaria alguma coisa, meu querido? Não, eu concordo. Eu acho que a avaliação clínica é super importante. Muitas vezes o desvio radiológico num AP, por exemplo, inicial, ele não condiz com o exame clínico, que tem deformidade, você consegue ver um desvio importante, eventual comprometimento de pele ou sofrimento, né? E muitas vezes eu pego uma reguinha daquelas que a gente usava muito antigamente, tinha no bolso, hoje cada vez tem menos, né? E você mede a cromoclavicular até externo-clavicular do lado normal e você vai para o lado lesado e muitas vezes você já dá um diagnóstico desse encurtamento. Eu já cansei de dar o goniômetro, a reguinha para os residentes, eles perdem tudo, né? Mas não tem muita desculpa para isso, porque se você não tiver uma régua, se você pegar um papel, você põe o dedo de um lado e do outro e mede. Então, assim, eu acho que essa medida é importantíssima. Desculpa te interromper, mas foi para enfatizar que não tem desculpa para não medir, né? É muito interessante quando você, inclusive, está na dúvida radiológica, será que toma essa decisão ou não? O exame clínico, ele te convence muito em favor ou contra. E aí, com relação às incidências, é isso. A gente gosta de fazer sempre um AP neutro e em torno de 45 graus, que você consegue já ter uma ideia se tem aqueles desvios no sentido antero-posterior, principalmente. E muitas vezes a surpresa é super interessante. Quando você faz o inclinado, o desvio é muito mais importante. Maravilha. E se for Luizinho, se for uma fratura um pouco mais lateral, às vezes na incidência axilar você consegue fazer, fica até uma visão legal, né? Legal. E aí, então, optando pelo tratamento conservador, como é que vocês conduziriam isso do ponto de vista de acompanhamento dessa fratura, do ponto de vista de controle radiológico? Como é que vocês fariam isso, Sandro? Luizinho, assim, importante assim, que você tem basicamente dois tipos de imobilização, que é a tipoia tipo Velcro, que é aquela sacola, e a tipoia, aquele órtese tipo 8, né? A literatura fala que não tem muita diferença das duas, mas o que eu observo, assim, o que eu geralmente vejo, quando você pega uma fratura mais aguda, nos primeiros 2 dias, 3 no máximo, se tem um grauzinho de encurtamento, se você coloca um 8 mais ajustado, na hora que você faz um raio-x controle, você já observa uma melhora disso. Então, apesar da literatura falar que é semelhante, se eu vejo que tem uma tendência um pouquinho de encurtar, a minha tendência é pela órtese tipo 8, né? Tem o desconforto dela, de ter o ajuste, isso, aquilo, mas é importante. Eu gosto de fazer um controle, no máximo, aí com 10 dias ou 2 semanas no máximo, depende se você tiver num serviço público, tem ambulatório marcado, isso e aquilo, mas não passando de 2 semanas, estando tudo bem, mais 2 semanas para frente, quer dizer, basicamente de 2 em 2 semanas. Em torno de 6, já está mais ou menos no adulto, você pode esperar a consolidação, mas muitas vezes você tem que segurar um pouquinho mais. Quando você está usando a órtese tipo 8, você fica até um pouquinho mais tranquilo de segurar um pouco mais de tempo, porque as rotações estão mais livres, então o risco de ter uma capsulite adesiva do ombro diminui. Carlos, o que você acha dessa conduta que o Sandro nos falou? Essa tipóia comum, que seria a tipóia de Gilchrist, né? E o 8 de Jones, né? De Watson Jones. Eu, na minha experiência, eu vejo com maus olhos o 8 de Watson Jones no sentido não da filosofia da imobilização, mas mais pelas lesões na axila em função daquela hiperextensibilidade que a gente tem que fazer para manter a clavícula alinhada.
Qual a sua opinião com relação a isso? A órtese ou G108, ela é o contrário da nossa discussão aqui quanto à cirurgia. Cada vez se usa menos, né? Claro que existe essa possibilidade, existe até aquelas órteses prontas que você não precisa nem fazer, né? Mas realmente elas têm sido pouco toleradas. Hoje em dia parece que até o perfil da tolerabilidade diminuiu, né? E os pacientes escutam sobre a cirurgia e tal. Então, assim, depende do perfil do doente. Você pode, sim, tratar com aquela órtese em 8, desde que orientando muito doente e acompanhando muito de perto. Eu costumo também fazer um controle clínico, existe trabalhos, eu dei uma olhadinha, que você deve, se você não decidiu por um tratamento cirúrgico inicial, você deve observar 1 semana, 2 semanas, porque tem uma boa porcentagem que acaba perdendo com o tempo. Talvez pela postura, pelo peso do braço e tal, elas eventualmente desviam mais. Então vale a pena fazer um controle clínico. Mas eu particularmente abandonei as órteses. Se eu decido que está muito encurtado, eu já parto para o tratamento cirúrgico, claro, dependendo do perfil do paciente, idade e tudo mais. Eu acho que essa mensagem aí é bem interessante com relação ao acompanhamento do desvio da fratura. Eu também, viu, Sandro, eu faço acompanhamento um pouquinho mais próximo, semanal, justamente em função do risco. Muitas vezes o paciente ele não entende bem como deve se comportar, ou talvez seja uma falha minha no sentido da orientação, mas como deve se comportar durante esse tempo de imobilização. Então, por mais precaução do que qualquer outra coisa, eu prefiro estar fazendo o controle radiológico semanal. Mas, Sandrinho, você ia falar alguma coisa? Não, só para explicar e contextualizar o seguinte, e até uma coisa histórica, né? Quando eu fazia a residência lá, eu fiz muito 8 gessado, que você fazia de 2, né? Você ia lá nas costas do freguês, botava o joelho lá e puxava e metia o gesso aqui, 2 dias depois o cara vinha e tal. Obviamente que, atualmente, uma fratura dessa é uma fratura que, geralmente, você vai indicar cirurgia, que é um encurtamento que justifica. Então, eu não lembro mais a última vez que eu fiz um gesso tipo 8. Agora, a órtese tipo 8, com os cuidados, eu acho que ela é uma boa indicação em casos selecionados, sim. Eu gosto de usá-la, né? Que eu falei, a literatura fala que é igual, mas tem casos que está ali meio no limite entre cirúrgico ou não, que quando você coloca uma órtese em 8 bem colocada, melhora o eixo, aquele paciente que não quer operar, talvez a gente vai discutir daqui a pouco, rapidamente, sobre as questões de indicação mais da cirurgia, mas aquele paciente que quer tentar não operar, muitas vezes o 8 ele dá essa órtese tipo 8. Só que ela tem que ser bem aplicada, não pode dar compressão nenhuma aqui, machucar a axila, como se falou. Normalmente, por melhor que seja a qualidade, você tem que botar um alfinetezinho, senão ela cede muito e acaba não imobilizando nada. Então, tem uns cuidados que tem que tomar. Essa tem que cuidar mais ainda, na verdade. Mais ainda, exatamente. Mais ainda. Monitorar melhor, Mas então, acho que é um consenso aqui dos dois debatedores e desse modesto moderador aqui, que, na verdade, não estamos realmente operando muitas clavículas. A verdade é que a gente entende hoje que é mais conveniente, do ponto de vista de resultado final, de satisfação do paciente, o tratamento cirúrgico. É isso mesmo, Sandro? Eu acho o seguinte, Luizinho, em alguns casos eu acho que talvez tenha um certo exagero e tem que tomar cuidado muitas vezes, às vezes, num congresso, que um colega vai apresentar um trabalho, alguma coisa, e passa a ideia para o mais inexperiente, para o residente, para o aluno, que você tem que operar tudo. Na verdade, você tem fraturas de clavícula com pequeno desvio, que você até pode, aquela indicação relativa, a ocupação do cara. Você pega um atleta de elite, uns tempos atrás, um jogador brasileiro do Barcelona fraturou a clavícula. Eu não vou botar uma órtese em 8 nele, lógico, né? Você tem que botar o cara. Então, assim, só que eu acho que é importante você explicar para o paciente que essa cirurgia, ela pode infectar, ela pode ter uma lesão neurológica, ela pode ter complicações. Porque se você pega uma fratura que não tem uma indicação absoluta disso e ela tem uma complicação, o paciente vai, se eu soubesse disso, eu não tinha nem feito. Então, eu acho que você não pode esconder, não é passar medo do paciente, não, mas você não pode esconder do paciente que a cirurgia pode sim ter suas complicações. Ela tem a parte boa, ela libera mais rápido, tem algum conforto. Mas ele tem que saber
que naquele caso dele não é obrigado a operar, que pode ser um tratamento clínico, prós e contras. Maravilha. É fato que todo e qualquer tratamento, tanto conservador como cirúrgico, tem os seus potenciais complicações. E isso que o Sandro falou, acho que é bem importante, Carlos, que é justamente deixar o paciente bem informado de todas essas condições, tanto no tratamento conservador como também no tratamento cirúrgico, dos potenciais de complicação de cada técnica empregada. Mas falando especificamente do tratamento cirúrgico, qual é a sua melhor opção, a que você mais prefere, do ponto de vista de via de acesso e de fixação da fratura do terço médio e também do terço lateral, Carlão? Bom, as fraturas mais comuns, o terço médio, eu tenho preferência pela placa e parafuso, fixação absoluta, redução anatômica, apesar do acesso cirúrgico. As fraturas do terço lateral, depende do fragmento distal, se ele é viável para algum tipo de implante, se ele prefere, por exemplo, amarrilhos subcoracoides, tem várias possibilidades, né? Hoje a gente já tem disponível placas para fixação de clavícula distal, que lá no segmento distal você consegue pôr 4, 5 parafusos e isso te dá bastante segurança. Como a gente pegou uma época que não existia isso, a gente tem outras possibilidades que também são bem resolutivas. Mas eu particularmente prefiro a fixação com placa e parafusos, se possível a placa bloqueada, se for paciente muito jovem, não precisa nem ser placa bloqueada, desde que siga bem a técnica. Nos pacientes, por exemplo, sexo feminino, nos pacientes que têm uma fratura tanto feminino quanto masculino, fratura sem multifragmentação, que existe um traço único, eventualmente com desvio, eu gosto muito da fixação intramedular, que do ponto de vista você não abre o foco, claro que tem que ser feito precocemente, senão não consegue reduzir a céu fechado, 2, 3 dias no máximo, na verdade eu interfiro, e essa fixação, ela é, do ponto de vista estético, muito mais interessante. Você faz um acessinho de 1,5 centímetro na região medial aqui, você entra de medial para lateral. Esses dois, mas de maneira geral eu indico só para as fraturas mais simples, transversas, oblíquas mais curtas. Maravilha, Carlos. Sandro, finalizando, meu amigo, qual é a sua opção de abordagem cirúrgica e de fixação da fratura da clavícula do terço médio e do terço lateral, rapidinho? Em termos de incisão, eu gosto da incisão transversal ao eixo da clavícula, eu acho que é melhor, a cicatriz fica melhor, a cicatrização fica melhor no sentido das linhas da pele. Em termos de material de fixação, na fratura de avisária, a minha preferência é placa e parafuso, eu não tenho experiência com haste, eu não gosto. Se for para fixar, eu acho que tem que dar uma estabilidade maior. E nas fraturas laterais, como o Carlos falou, depende do traço, mas a tendência minha é fazer como se fosse uma luxação acromioclavicular. E eu faço a luxação acromioclavicular com uma amarrilha subcoracoide. Eu tenho alguns casos que eu usei a placa, mas a sensação que eu tenho, essa placa de clavícula lateral, é que os parafusos são muito fininhos, eu acho que tem uma tração muscular muito grande. Então, nos casos que eu usei a placa, eu fiz a amarrilha subcoracoide antes, que deu uma certa estabilidade, e coloquei a placa por cima. É meio assim, pode ser até um pouco exagerado, mas eu acho que fica mais seguro. Eu tenho um pouco de receio de botar só a placa, a tensão ali no fragmento lateral é muito grande. Imaginando que é o lateral, né? Você tem o lateral puxando para baixo e o medial puxando para cima. Aqueles parafusinhos fininhos. Não é exagero, não. Não é exagero, não. Tem um artigo que mostra exatamente essa técnica com excelente resultado na combinação dessa técnica. Muito bem, meus amigos. Foi realmente um prazer falar com vocês. Vocês sabem a admiração que eu tenho por vocês dois, como profissionais e como amigos. E para você que nos ouviu, nosso muito obrigado. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Cabe ressaltar que todas as edições dos podcasts ao longo deste ano, elas estão disponíveis no site da SBOT, o www.sbot.org.br, e também nas principais plataformas de streaming.
Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado pela atenção de todos.